Estamos de volta com o nosso Entre Nós, obviamente com mais um papo. Sabe, as pessoas têm rido porque eu digo rebobinar. Mas esse, gente, realmente é um programa para ver, para rever, para rever. E o mais bacana é que você pode ver isso no momento que melhor lhe convier, né? Ver, rever, chamar as amigas. Quer um conselho? Vai até o final, porque vai ter pergunta cabeluda. Meninas, eu sei que vocês vão adorar o assunto de hoje. Meninas e meninos, hein? Meninos, fiquem ligados aí, né? Porque hoje a gente vai falar de menopausa e saúde mental, que eu acredito que isso seja uma coisinha ligada à outra, né? Mas queremos saber também se essa questão de saúde mental, se é só na idade avançada, se é na idade mais tenra, aí, palavra bonita que eu comecei falando, tenra, tão bonito, né? Então, para isso, meu convidado, meu médico, meu geriatra, Dr. Juliano Brustolin, que é médico da família e pós-graduado em geriatria. Juliano, obrigada pela sua presença. Que bom tê-lo aqui. Vocês não liguem se eu chamá-lo de Ju, porque ele é o meu médico, então a gente já tem uma certa intimidade, né? Obrigada por você ter vindo. E é como eu falei aqui, eu acho que as meninas e meninos vão se interessar por esse assunto, né? Perfeito. Primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é um prazer muito grande poder participar do teu programa, né? Te admiro já há muito tempo também como pessoa, como profissional, então eu fico muito grato e muito honrado de poder fazer parte do teu programa. E também desejar que ele tenha cada vez mais sucesso, tá? Que bom! Para que a gente possa, através de ti e do teu programa, divulgar vários assuntos que eu sei que são tratados aqui e que são super importantes para as pessoas e que contribuem bastante para todo mundo. Parabéns, viu? Que bom, querido. Que bom, Ju, porque, na verdade, isso é um espaço também para isso, né? Não é o programa, não é o podcast da ADET, é dos convidados, né? Perfeito. É para que a gente possa atingir. E a gente, às vezes, atinge pessoas, Juliano, vou chamá-lo de Juliano, né, gente? Perfeito, por favor. O doutor, enfim. Imagina. Mas, assim, viu? Ainda bem que tu é o meu médico, porque agora eu esqueci o que eu ia falar. O que eu estava falando, tu lembra? Tu estava falando que a gente atinge pessoas, né, Dete? Sem saber. Sem saber, perfeito. Né? E as pessoas, você diz alguma coisa aqui que às vezes é uma bobaginha e tal, ou você não dá importância para aquilo, mas para aquela pessoa. Eu sempre adorei fazer programas quando eu era uma mulher de programa. Fazia programas de saúde, justamente por isso, porque uma pergunta cabe a quantas pessoas, perfeito, né, Ju? Perfeito. E nesse momento, assim, então a gente falando de geriatria, existe uma idade, porque antigamente você ia no geriatra só velho, né? Isso. Hoje, eu acho que como tudo, é a medicina preventiva, né? Perfeito. Então você pode ir em qualquer idade, exatamente. Não, ou tem daqui a pouco uma determinada, ou aos 30, não precisa esperar aos 60, A fica tua velho. pergunta é perfeita, super pertinente, porque normalmente o que acontece, as pessoas normalmente elas vão ao médico geriatra, ao médico que trata de saúde, né, de envelhecimento, enfim, quando elas chegam aos 60 anos, muitas vezes elas acham, agora eu preciso ir, né? Quando tu chega aos 60 anos, muitas vezes você já tem uma série de problemas de saúde, inclusive doenças crônicas, das quais a gente não consegue mais interferir. E aí fica mais difícil de você fazer, muitas vezes, algum tratamento ou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então existe uma coisa chamada geriatria preventiva, que você começa a fazer aos 25 anos, né? Olha. Ou seja, para você envelhecer bem, e como o envelhecimento é todo um processo, né? Que tem inúmeras influências, você precisa começar a cuidar da tua saúde para você ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento independente desde muito cedo. Porque tudo que tu faz desde jovem vai com certeza absoluta impactar no teu envelhecimento ou mais nos anos mais à frente, né? Então sim, você tem que começar a cuidar da tua saúde e você tem que começar a pensar na tua velhice desde muito cedo. Até porque quando jovem, a gente é dono do mundo, né, Juliano? Perfeito. Comigo nada acontece, comigo nada vai acontecer. Então, assim como outras coisas, claro, mas a velhice, graças a Deus, para muitos é um fato, ponto. Tu vai ficar velho, quer dizer, eu quero ficar muito velha, né? Então, eu cheguei tarde até você. Mas, então, isso que é bacana que a gente possa dizer para as pessoas, que é preventivo realmente, não é que vai lá e o doutor vai encher de coisa, não. Vai dar as orientações necessárias para que você... Daqui a pouco está fazendo alguma coisa que
que você não sabe que seja prejudicial. Perfeito. Né? E tu falou uma coisa importante que é assim, vai te dar um monte de coisa. A gente hoje tem muito essa ideia que às vezes até é divulgada, né, em redes sociais, enfim, por vários profissionais, né, de que a gente vai evitar o envelhecimento tomando, né, alguns suplementos, medicamentos, enfim. Infelizmente isso, né, quando você vai a congresso de geriatria ou de envelhecimento, enfim, essas coisas não se confirmam, né? Ainda quando você vai estudar e você às vezes procura, devem ter descoberto alguma coisa importante que vai ajudar a gente a retardar o envelhecimento ou melhorar, né? Infelizmente é frustrante para quem procura isso, porque ainda o que faz diferença são os hábitos de vida e o estilo de vida que você leva. Por isso que o que tu falou, se eu levo uma vida meio inconsequente desde muito jovem sigo, né, eu tenho que tomar cuidado, porque essas coisas em algum momento vão repercutir na tua saúde, né? Então você precisa tomar cuidado e infelizmente a pílula mágica, né, ainda não foi inventada, né? A gente espera que um dia seja, mas infelizmente não. Então se você não cuidar dessas questões dos teus hábitos, de como você vive para que você envelheça, porque a gente falando disso, né, 70%, 80% do que seremos como velhos são situações do meio ambiente, do ambiente, da alimentação, de tudo que tu fizer. 30%, 20% é genético, que aí é imutável por enquanto, né? Eu não tenho o que fazer. Mas 70%, 80% é bastante, né? Interfere bastante na tua qualidade de envelhecimento. Então, por que não fazemos, né? E cada vez mais, falando em doenças do envelhecimento, né? Pegando como exemplo o Alzheimer, hoje se sabe que 30% das pessoas nós podemos prevenir ou evitar que ela desenvolva uma demência por doença de Alzheimer se a gente tiver uma qualidade de vida e bons hábitos de vida. A gente consegue prevenir, né? Então, assim, não tem um comprimido específico para evitar, mas a gente sabe que uma qualidade de vida diferenciada, bons hábitos, enfim, interferem sim no desenvolvimento de uma doença. Tu sabe que, vou contar para vocês aqui, certa feita eu fui no consultório, né, e eu falei, mas não tem um boletim aí para eu tomar, um comprimido? Ele me disse, não tem, não existe, acabei de vir no congresso, não existe. Não. A gente fica triste, né, porque na realidade muitas pessoas têm falta de tempo. Né? Sim, perfeito. Tu conhece várias pessoas que cuidam primeiro dos outros e depois de si. Perfeito. Então eu gostaria de, por exemplo, cuidar de todo mundo, mas ter uma boletinha que eu tomo aquela boleta, não preciso perder tempo comigo, né? Perfeito. Uma questão assim. E eu acho que vale dizer, Ju, que assim, a pessoa prevenir não é que ela vai ter uma vida chata. Ela pode ter uma vida maravilhosa prevenindo, eu acho que fica chato depois, lá na frente, quando você está habituado a fazer determinadas coisas, que você vai ter que parar. Exatamente. Se quiser dar sequência, vai ter que parar. Mais ou menos por aí? Exato. E também assim, né, Dete, não é porque eu preciso ter uma vida saudável, uma vida legal, que eu não posso ter pequenos pecados, né? Claro. Eu posso tranquilamente tomar. Exatamente, não tem problema nenhum. Não é uma coisa, quando a gente fala dessa situação de qualidade de vida, não é nada rígido, né? É você tentar manter alguns bons hábitos e de vez em quando todo mundo pode sim cometer seus pecados, seus exageros, enfim. O grande detalhe é que muitas vezes, quando você está idoso, começa, como eu já tive, por exemplo, pacientes, né, mais idosos, o senhor tem que cortar a bebida, o senhor tem que cortar aquela comida gorda, o senhor tem que cortar coisas que aos 80 anos, né, muitas vezes não vão fazer grande diferença a partir dali, né, na tua vida em mais alguns anos que você pode ter. Então, realmente, esses radicalismos, eles precisam a gente precisa ter cuidado com isso também. Tudo que é em exagero, né, na verdade, não é tão benéfico assim. Então você tentar manter um estilo de vida razoavelmente bom já vai te fazer uma grande diferença, né? Porque realmente é cansativo, às vezes você dizer, você tem que fazer exercício todo dia, você tem que comer só isso, você está proibido daquilo. Nós não nascemos para conseguir cumprir com tantas metas assim, até porque o nosso jeito de viver nem permite tanto assim, né? Sim. Então são pequenas mudanças, muda um hábito de cada vez, tenta melhorar alguma coisa devagarinho. É como dieta, né? Essas dietas milagrosas, eu acho que todo mundo já fez alguma vez na vida, e eu acredito que todo mundo já fiz, já recuperei todo o peso e mais um pouco de novo, né?
Porque eu vou tomar o remedinho, agora tá na moda, né? Um monte de coisinha que o pessoal usa para emagrecer. A gente vê que depois de um mês, 2 meses, 3 meses... Eu faço loucuras assim, da lua, né? Mas do lua cheia, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, a dieta da lua, só não come a lua, o resto tá liberado. Mas enfim, você sabe que você vai recuperar todo o peso de novo porque você não mudou aquilo que te faz engordar, né? Então é nesse sentido, e não precisa ser radical, a gente pode fazer mudanças pequenas de hábito que vão impactar, sim, tenho certeza absoluta na qualidade da tua vida, né? Então, meninas e meninos, prestem atenção. Eu falei meninas porque é menopausa, a gente falava lá de menopausa, mas o menino também tem a nós temos uma redução, a gente não chama de andropausa. O que é andropausa? Na verdade é um nome que se usa, foi batizado isso, ali mas a gente chama de síndrome de deficiência androgênica. Esse é o nome correto, tá? Quando nós homens... Trazendo para o português loiro, andropausa. Isso aí, a famosa andropausa. Que o nome correto seria essa, mas é um nome, né? Popularmente se fala andropausa. Nós, na verdade, não temos uma alteração hormonal tão severa quanto vocês mulheres. Porém, nós temos uma redução gradativa da produção dos hormônios masculinos com o envelhecimento também. E aí entra, né, numa questão polêmica também, né, que hoje são as suplementações Então, eu estou com a minha hormonais. Primeira pergunta aqui, que eu ia até te dizer. Então, a minha primeira pergunta morreu. Porque, sobre suplementação, deixa eu só te falar, eu comecei a comentar em grupos. Em determinado momento a gente vai conseguir fazer isso ao vivo, que é fantástico, quando as pessoas podem interagir, mas por enquanto ainda não conseguimos fazer. Então eu comecei a falar nos grupos, olha, doutor Juliano vai lá, querem fazer perguntas? Enfim, elas me pautaram, porque tem perguntas para ti aqui, por isso que eu estou dizendo, fiquem aí para as perguntinhas. A primeira, qual foi? Sobre suplementação. Quando usar? E, principalmente, se tem que fazer. Esse foi um adendo que eu coloquei. Perfeito. Eu acho que isso é bem importante a gente comentar aqui, porque o uso abusivo dos hormônios tem sido um problema atual bem grande. Inclusive, uso abusivo de hormônios? Hormônios. Inclusive com a manifestação do Conselho Federal de Medicina, né? Determinando... Hormônio na suplementação, quer dizer, não é a mesma coisa que reposição. Reposição e uso de hormônios para... Além da reposição, usa mais... Usam hormônios para ganho de massa muscular, uso de hormônios para ganho de beleza física, enfim, né, os chips da beleza e tal, enfim, tudo isso é basicamente pautado no uso de hormônios. Exato. Então isso tem hoje trazido muita discussão, muita polêmica, né? Existem grupos de médicos que são a favor, que fazem as reposições, outros grupos não, inclusive com manifestação do Conselho Federal de Medicina dizendo, né, Dete, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as prescrições. O uso de hormônios para fazer reposição hormonal, ele é muito específico quando a gente trata disso dentro da literatura médica, né? Então, ele é muito específico para mulheres em época de menopausa, que tem uma sintomatologia causada, né, pela falta de hormônio e que causa né, piora muito a qualidade de vida, sempre com todo o cuidado, porque o uso de hormônios ele pode desencadear uma série de problemas, por exemplo, né, o câncer de mama, ele está muitas vezes relacionado à reposição hormonal, então você precisa ter os exames em dia, você tem que ter uma boa indicação para o uso, né, desses hormônios também. E os homens hoje, voltando a falar, né, da síndrome de deficiência androgênica, os homens têm procurado muito o uso de reposição de testosterona. Né? E o problema é que a reposição de testosterona está sendo feita sem uma indicação muito específica, né? Porque está havendo perda de libido, está havendo o problema de ereção, os homens querem ter um melhor desempenho sexual, e aí se desvirtua um pouquinho aquilo que a ciência diz que deve ser feito quando a gente repõe hormônios. Então, para um homem repor hormônios hoje, ele é muito parecido com a mulher. Quando há uma deficiência da produção da testosterona, né, masculina, e isso normalmente acontece no envelhecimento, existe uma indicação de suplementação, de reposição desses hormônios. E não são quaisquer os hormônios. Existem hormônios específicos, tá, que são usados para reposição hormonal masculina, assim como existem hormônios específicos para reposição feminina. E nem todos os hormônios femininos também
são repostos em qualquer mulher. Existe toda uma avaliação que deve ser feita por profissional adequado, né, para saber qual é a indicação. Um exemplo para a mulher: se tu tem útero ou tu não tem útero, você vai usar um tipo de hormônio ou outro, né? Então toda essa avaliação precisa ser feita por um profissional com muito cuidado, porque se você usar hormônios de forma inadequada, você tem grande chance de desenvolver problemas sérios de saúde, e aquela busca que você tinha de uma qualidade de vida, de uma velhice melhor, se torna um problema, como a gente vê seguidamente aí, né, em consultório ou trocando ideia com colegas, né? Então, Ju, bom, nós vamos ter que fazer um programa específico para os meninos, pelo que eu estou vendo aqui, mas só para fechar essa questão masculina. Tu está falando aí, eu estou fazendo essa relação assim como as meninas estão usando hormônio discriminado para ficarem lindas, meninas, tem hora que não dá mais, né? E o pior os homens podem usar a testosterona única e exclusivamente para ter um desempenho sexual melhor. E o não pior por uma necessidade. É que as por uma necessidade o médico vai dosar. Exato. Né? E o pior é que as meninas estão usando testosterona. Ui! Muito. Inclusive, a gente sabe quando elas usam, né? Porque você começa a desenvolver características masculinas, né? No corpo. Então, assim, muitas dessas blogueiras, dessas meninas todas bombadas e daí, aí... nós, comuns mortais, queremos ficar igual a elas. É impossível, né? Isso é uma coisa bem importante. As mulheres têm usado muita testosterona. Nós não, né? Porque eu já sou idosa, daí eu não me preocupo mais. O uso da testosterona pelas mulheres tem sido feito de forma indiscriminada, com situações bem interessantes. Mas não tem uma reposição hormonal que é testosterona, assim, que é indicada numa reposição hormonal feminina, não? A princípio, não. Não há segurança nessa reposição, a princípio, de testosterona nas mulheres. E aí você vai encontrar mulheres falando grosso, né? Você tem, eu converso com colegas, se coçando, não. Aumento do tamanho do clitóris. Olha! Opa, tem meninas com os clitóris que eu vou brincar contigo maior que muito respeito. pênis, viu? Então, né, a gente brinca, claro, mas a gente troca ideias com colegas ginecologistas, enfim, e realmente elas comentam, elas dizem desenvolvimento de pelos, né? Sim. Porque a massa muscular, ela é muito dependente da testosterona. Por isso que nós homens temos uma massa muscular muito mais desenvolvida do que as mulheres. E isso é em razão, né, da testosterona. Os meninos usando muito anabolizante, né? Isso é uma coisa de forma indiscriminada, né? E aí isso leva a atrofia de testículo, perda de impotência. Viu? Enfim, tem uma série de coisas aí E as meninas acabam, né? Usando testosterona de forma indiscriminada, também começando a ter os riscos que os meninos têm, né? Sim. Aumentando o risco cardiovascular, tendo, enfim, uma série de situações aí. Então a gente precisa tocar nesses assuntos, tá? 2 programas a mais, 2 episódios a mais. Já viu que nós temos? É bem importante. Essa questão hormonal hoje, Dete, e ela é polêmica. E vai ter colega meu que vai dizer que o que eu estou falando aqui não é bom. Eu sempre procuro muito exercer a profissão baseado naquilo que a ciência determina, né, Dete? Então a gente tem sempre muito cuidado. O dia que a ciência me disser, tal coisa é legal e está provado, a gente faz, não tem problema nenhum. Eu sempre digo, cuidado. Né, as promessas de beleza fácil, de ganho de massa muscular muito fácil, né? E aí entra uma outra coisa um pouquinho relacionada à saúde mental também. Então, Ju, isso aqui, a gente falou hoje de menopausa, saúde mental, tudo, não é só a menopausa, isso tudo está na saúde mental, porque Exato. Se você não estiver bem psicologicamente, você vai buscar outras formas de ficar bem e que acabam trazendo todo um prejuízo, né? A gente tem hoje uma hipervalorização do corpo físico, né? Eu sempre brinco com as pessoas assim, eu fui no médico, botei o chip da beleza. E eu pergunto para as pessoas, e o chip da alma também tu colocou? Porque a gente precisa lembrar que a gente precisa viver em equilíbrio, né? E saúde mental hoje tem sido um dos grandes problemas da nossa sociedade. Talvez a Covid tenha sido um grande motivador, né? Mas a gente tem observado no dia a dia do trabalho, é uma epidemia de doenças mentais. Então as pessoas estão muito, muito, muito doentes mentalmente.
crises de ansiedade, depressão, síndromes do pânico, desenvolvendo transtornos de humor de todos os tipos, bipolaridade, enfim. Nós nunca vimos tanta gente com transtornos emocionais, né, em busca de auxílio, que bom, as pessoas estão buscando ajuda, né, mas casos graves, né? Então a gente tem que se fazer essa pergunta. Qualquer idade, em qualquer idade, desde muito jovens, crianças, jovens, adolescentes de 10, 11, 12 anos, 13 anos, até os idosos, né? E, no envelhecer a gente sabe que aumenta muito a prevalência de doença mental pelo próprio envelhecer, mas a gente está vendo muito isso em jovens, muito jovens. Então a gente faz a pergunta, né? Será que estamos dando atenção para a nossa saúde mental também, assim como damos para o corpo, né? Assim como a gente se preocupa com o corpo? E aí eu sempre questiono muito, por que a gente está tão preocupado com o nosso corpo, em malhar, em estar forte, em estar bonito fisicamente, né? E talvez a gente, será que não está esquecendo um pouquinho de que isso tudo não é a única coisa com a qual a gente deve se preocupar? Porque as doenças mentais, elas estão vindo numa quantidade muito grande, e isso é uma coisa que os colegas todos observam, e a gente comenta entre nós a quantidade de pessoas em uso de medicação controlada, e assim, casos graves, não são coisas muito leves, né? Muita gente pensando em suicídio, muita gente se suicidando. Então é uma coisa que eu deixo aqui para a gente pensar um pouquinho e se perguntar, por que será, né? Que valores será que a gente está desenvolvendo na sociedade que possa estar contribuindo com isso? Será que a gente não está exagerando nessa busca enlouquecida de beleza, de corpo perfeito, né? Enfim, que papel tem as redes sociais nisso também, né? Será que elas não estão contribuindo um pouquinho, né? Para que a gente também comece a se sentir um pouquinho frustrado, já que as redes sociais mostram que todo mundo é lindo, rico, todo mundo é perfeito, inteligente, ninguém tem problema. Eu estou tentando não interferir porque eu interfiro demais, sabe? Não, eu interfiro demais, então eu estou tentando ficar quietinha aqui, mas a minha vontade Você me corta porque eu falo muito, tu sabe disso. Não, eu que estou tentando não pôr a minha conversa em cima da sua. Juliano, aí já não sei, eu acho que talvez um psiquiatra, né, que a gente vai trazer aqui para isso, porque eu acho que vem muito da instantaneidade, né? Que daqui a pouco todo mundo ficou lindo, todo mundo ficou capaz, todo mundo ficou... E tudo é tudo muito fácil. Daqui a pouco você faz uma besteira, você vira o ídolo. Então, eu acho que essa instantaneidade e o jogar na rede social, as pessoas não estão fazendo mais nada fora da rede social. Exato. Elas estão vivendo ali na rede social. Exato. Então aquele mundo é aquilo. Então eu fico com receio, porque a gente vai criar um mundo de autômatos, né? Porque as pessoas estão assim, caminhando assim, você pode passar o rei na frente, não enxergam. Então é uma coisa muito estranha, né? Tu já pensou, você chega num restaurante, tem uma família, cada um com o seu celular, mas se eu perguntar qual é a cor dos olhos do teu filho, a pessoa é capaz de nem saber. É estranho isso, e a rede né? social, ela dita um comportamento e ela dita uma maneira de ser. E aí eu te pergunto, quem disse que aquele jeito de ser e aquela maneira de ser é a correta? É a correta. Né? Porque todo mundo vai acabar querendo imitar, achando que aquilo é o correto, né? E que vai ter a mesma vida daquela pessoa. Tá, tudo bem, um fez sucesso, mas daí todo mundo vai querer... Não faz, cada um é um. Será que a gente não tem que encontrar o nosso jeito de ser feliz? Talvez o nosso jeito de ser feliz ele não seja igual ao daquela pessoa, né? Que cada um de nós precisa encontrar a sua maneira de ser feliz, né? Então essas perguntas eu deixo assim, porque a gente precisa começar a se questionar um pouco sobre esse tipo de comportamento, né? A gente acaba agindo às vezes de forma muito sempre impensada. Eu vou agindo, vou sendo levado vou sendo levado por todo mundo e faço igual e acho que aquilo ali tá tudo certo, né? Mas será que para mim aquilo funciona? Será que eu vou ser feliz também? E eu acho que tem que ser um respeito, né, Juliana, em relação à cobrança, né? Você não tem que ser daquele jeito. Exato. Eu tenho o direito de ser do jeito que eu quero. Exato. Eu não tenho que ser daquela forma. Ah, Dete, você não entende de não sei o que lá, não entendo. E eu não quero fazer esforço para entender. Eu não preciso. Isso não é um problema, né? Isso não é vital para mim. Exatamente, não é um problema. É a mesma coisa que assim, ó, eu amo gente, eu amo falar, eu amo ficar no meio de muita gente, eu gosto de receber muito, mas eu amo ficar sozinha.
E eu não tenho problema com isso. E não quer dizer que você está deprimida porque você está sozinha. Me deixe, dizia Exato. Me deixe em casa um dia, 2. Perfeito, isso não é problema. Disso. Perfeito. Então, não que tu tem que fazer. Não, eu não tenho, ainda mais nessa altura, que já há direitos adquiridos. Exatamente. Não é só a vaguinha, eu sempre digo que ficar velho traz algumas vantagens, né? Você não precisa mais algumas coisas. Isso aí. Não é só a fila preferencial. Juliano, vamos responder as perguntas das meninas? Lá. Senão elas vão me matar quando você ficou só conversando para ti e não respondeu. Elas querem saber o seguinte, ó. Os níveis de B12, tá? Quais são os corretos, ou seriam, enfim. Vitamina C. Precisa realmente estar acima dos valores de referência, como dizem os laboratórios. E uma pessoa que tem uma B12 alta, e já é particular, ela pode estar bem, sim, pode ser virada do avesso e ela estar bem. Quer dizer, a B12 pode ser alta, porque quando dizem, a referência tem que ser 500, 600 para ficar bala, e a minha lá naquelas alturas que você conhece, e está tudo certo, o que acontece? Então, tem muito dessa, não sei se é moda agora, tu tem que estar com a B12 nesse nível, tu tem que estar com a vitamina C, tu tem que estar com a vitamina D nesse nível. Vamos dizer o correto hoje, o que tu pratica. Então, todos esses hormônios, essas vitaminas, essas proteínas, enfim, todas essas substâncias que fazem parte do corpo humano e que precisam existir para que o corpo humano funcione de forma adequada, elas têm suas funções. Mas, né, aquilo que eu te falei, muitas vezes a partir da mídia, modismos, pessoas que, né, fazem uma pesquisa ou outra e dizem que isso é importante, começam a surgir essas situações, né? Por exemplo, vitamina B12, vou usar esse exemplo que tu deu. A vitamina B12, ela é fundamental, ela é excelente para a manutenção de uma série de funções, principalmente a parte muscular e a parte cerebral. O que acontece? Quando a gente ingere na alimentação, e aí o que eu te digo, se eu tiver uma excelente alimentação, eu não preciso suplementar nada, porque eu vou ingerir através da alimentação e eu vou ter vitamina B12 suficiente para manter meu corpo funcionando bem. O que acontece no idoso, por exemplo? Para que a vitamina B12 seja absorvida, ela precisa da produção de uma substância do estômago, né, que é o fator intrínseco que precisa existir para absorver a vitamina B12. Então, eu tenho que estar consorciada com... O que acontece? Quando eu envelheço, meu estômago atrofia e a produção desse fator intrínseco... tudo atrofia. Isso. Só não cai. Essa vitamina ela passa a não ser absorvida, mesmo que eu ingira quantidades suficientes. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a cair na corrente sanguínea e para uma pessoa com baixa vitamina B12 eu posso ter comprometimento cognitivo, simulando até uma situação de demência, de perda de memória, né? Eu começo a ter dores musculares, perda de massa muscular. Sim, falta de vitamina B12. Falta de B12. Pode simular um quadro demencial, se ela estiver muito abaixo do normal numa pessoa idosa. Excesso não. Excesso a princípio não. O que você vai fazer? Você, nesse caso, sim, você precisa repor a vitamina B12. Porque a vitamina B12 não absorvida, ela vai te causar problemas pela falta de vitamina B12. Agora a gente dizer assim, existe um limite máximo, né? Os laboratórios têm os seus valores de referência e a gente mantém. Num idoso, por exemplo, 400 é um valor excelente, acima de 400 é um valor excelente. Né? Numa pessoa mais jovem não tem tanta rigidez nesse valor, porque você vai absorver. O que nos preocupa num jovem é valores muito abaixo do normal, né? E que muitas vezes significam alguma doença, inclusive, né? E que podem te levar a uma anemia, enfim, a uma série de outros problemas. Então, existe indicações de reposição, mas não porque isso vai te trazer um grande benefício, porque eu tenho que mantê-la em níveis tais, enfim. Eu vou avaliar o paciente e, dependendo de cada um, a gente faz a reposição. Tá? Outras vitaminas que, né, hoje se usam muito, é polêmico, né? Existem trabalhos científicos que dizem que parece haver um benefício, mas ainda não há uma indicação de uso né, para todas as pessoas tomarem, enfim. Sim, até porque cada um é um. Cada um é um, exatamente. Então parte do princípio, o correto, não parte do princípio, o correto é, procure seu médico, faça seus exames, avalia. Ele vai ver se há necessidade ou não. Perfeito. Né?
E eu tomar minha vitamina C, assim, todo dia, precisa, faz efeito? Mas um dia me disseram assim, Dete, a gente tem gavetinhas. Gavetinha da D, gavetinha da C, gavetinhas de vitamina. Você toma. O que precisar fica na gavetinha, o que não precisar vai fora. Era isso que eu ia te dizer. Se o teu corpo não absorveu, não precisa daquilo, ele vai eliminar. Então, assim, não tem overdose de vitamina. Não, e ninguém engorda com vitamina. Não engorda, isso é uma boa lembrança. E outra coisa, a hipervitaminose pode ser um problema. Né? Por exemplo, hipervitaminose D, que foi indicada até há pouco tempo para a Covid, e agora se sabe que o excesso tem causado problemas hepáticos, por exemplo. Então, assim, a gente não indica. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, ó, tudo que se faz, tudo que se prescreve... Juliano, mas a vitamina D da época que todo mundo se apavorou e tomou na pandemia, pelo menos quem se apavorou, né, e tomou na pandemia, ela é cumulativa? Ela fica ali? Sim, se você começar a usar em excesso, sim, ela vai mas aumentando. Ela vai voltar ao normal, tá. né? Tá. Mas o excesso dela não é benéfico também. Né? Então, de qualquer coisa. Né? Exato. Então, por isso, Dete, que a gente tem que tomar muito cuidado com, como tu falou, os modismos, né? A gente precisa ter cuidado. Para ter boa saúde, para ter qualidade de vida, não precisa de grande coisa. Você precisa ter uma alimentação, cabeça boa, uma atividade física, você precisa moderar com o estresse, você precisa controlar a tua ansiedade, você precisa ter, ser feliz de alguma forma, lembrar que existe Deus, que existe fé, que cada um tem a sua. A gente precisa lembrar respeitar que cada um tem o seu... Exatamente. Em quem sabe, crê, voltar né? a ter uma vida social legal, com pessoas bacanas, que te agreguem alguma coisa, que te tragam, né, uma boa relação, alegria, com quem você possa contar, um apoio, né, familiar, social, enfim. Não tem grandes segredos para que você envelheça bem ou você tenha saúde, né? Se formos perceber, Juliano, lá atrás a vida era vivida dessa forma. Vamos fazer serão na comadre, vamos no bailinho da comadre, vamos rezar o terço na comadre, vamos se encontrar, tomar um chimarrão, sei lá o que era. Mas era uma vida trabalhosa também, muito mais trabalho físico. Claro, hoje a gente tem não é nem uma compensação, acho que é um exagero, da gente estar com o trabalho mental muito forte, além do físico. E eles, antigamente, era um trabalho mais físico, braçal mesmo, né? Mas teve homens que pensaram, por exemplo, se for pensar em Chapecó, o homem que pensou Chapecó, ele pensou isso que está acontecendo hoje. Exato, perfeito. Né? Então, ele também usava muito sua cabeça, enfim, mas com certeza ele sentava na área para conversar com os vizinhos. E conhecia todo mundo. De inveja quando eu passo por alguém que está sentado na área. Eu também. Eu digo, um dia estarei também tomando meu mate ali, batendo um papo no final da tarde, né? Por que tu não vai me visitar? Mas... Oi, como? Exato. Então, por quê? Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se cobrar, eu acho. Perfeito. Né? De se limitar. E hoje essas pessoas estão com 90 anos, 95, né? E aí as pessoas dizem o que elas fizeram. E às vezes você pergunta para elas o que a senhora fez para chegar aos 90, 95. Elas dizem, doutor, nada de especial, né? Às vezes, não, eu mas só... Mas se você vai ver... Mas era isso que você falou. Juliana, eu acho que não tem... Dessas pessoas que estão lá com a sua longevidade, me corrija se eu estiver errada, tu que recebe mais pessoas com idade, eu conheço não muitas, ela nenhuma é azeda, né? Não. Nenhuma é magra, né? E depois vou te dizer são assim, mais gordinha e mais nenhuma felizes, repôs né? vitamina, tá? Então, nenhuma repôs hormônio. Isso. Nenhuma fez, na verdade, grandes coisas. Mas então, assim, meu bem, eu preciso repor hormônio, mas o meu é indicação médica. Perfeito, tá certíssima. E eu sei que tu acompanha... Eu reponho aquilo que é necessário em função. E tu acompanha anualmente. Sim. Se houver qualquer situação no teu corpo que um exame mostrar que possa estar sendo causado por um uso de hormônio, a tua médica vai te suspender isso. Sim. Vai encontrar uma outra opção, ela vai ver isso de outra forma. Tu sabe que eu sou daquelas, que o Juliano me conhece, que diz assim, mas você vai procurar? Sim, vou procurar. Eu não tenho que dizer, eu não vou numa gineco, eu não vou, faz 2 anos que isso não acontece comigo. Perfeito. E esse é um grande detalhe. A gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existem pessoas que exageram e existem pessoas que fazem... Não, uma vez por ano. Uma vez por ano, tá certinho. Tá isso aí. A gente deve fazer. A gente tá fazendo um barulho e não é a minha cadeira, quer ver? Ainda tu não tá incontinente, né? Ainda não estou.
Todo mundo vai ter incontinência? Não. Nem todos, né? Por favor, por isso que o exercício físico, né, para a musculatura da pelve ficar firme, né, os homens também que às vezes com problema de próstata, uma fisioterapia pélvica, musculação, isso tudo previne incontinência, assim. Viu? Né? Porque a gente pode ter. Pode ter. Pauta. Por isso que eu digo, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para né, fazer, para envelhecer bem. Que pode fazer sem tomar remédio. Muita. E que dá resultado, às vezes, muito melhor. Tá. Juliano, para a memória. Quer dizer, na verdade, eu acho que aí tudo meio que não adianta tomar nada, né? Tem algum exercício? A memória é um porém. Primeiro, assim, as pessoas às vezes me procuram. E agora que estamos numa fase onde está todo mundo preocupado, que todo mundo daqui a pouco, eu estou esquecido, o outro, eu estou esquecido. Às vezes, sabe o que eu fico pensando, Juliano? Que a gente fica falando tanto, eu esqueci, que isso cristaliza na cabeça da gente, a gente acaba esquecendo as coisas, porque não é possível. Todo mundo está sofrendo de uma falta de memória coletiva? O que está acontecendo? A gente vindo muito nessa linha do que a gente estava conversando, né? Essa vida que a gente leva hoje de excesso de atividade, com muita coisa para fazer, isso acaba causando uma perda de atenção. Então eu vejo muita gente me procura... Então não é esquecimento, é uma falta de atenção. A pessoa me procura, eu estou esquecido. Daí a gente começa a conversar, claro que tem 1000 coisas para investigar, para fazer, enfim. Mas muitas pessoas estão, na verdade, com dificuldade de concentração. Elas têm tanta coisa na cabeça, por exemplo, a mim já aconteceu, eu fui ao supermercado, no final de tarde, saindo do trabalho, pensando em 20 coisas ao mesmo tempo. Eu entrei no mercado, eu fiz as compras, eu saí, quando eu fui para a garagem do mercado, cadê meu carro? Eu não sabia onde estava. E aí pânico, né? Pânico, e aí eu fico imaginando que uma pessoa realmente que tem, né, um quadro de Alzheimer, passa. Aí, claro, eu já entendi, eu tô super, né? Calma, onde é que tá? Vamos lá, vamos lembrar. Isso não é perda de memória, isso é uma dificuldade de concentração. E eu sempre brinco com as minhas meninas, eu brinco com as minhas meninas de 70, né? A mulher tem uma capacidade muito grande de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Só que com o passar do tempo, isso começa a ficar mais difícil. E a gente precisa aprender a fazer as coisas uma de cada vez. E concentrada no que você está fazendo agora. Então, muitas vezes, o que está levando as pessoas a terem um suposto esquecimento não é perda de memória, muitas vezes esse excesso de atividade que a gente tem, que leva você a ter uma mente funcionando 24 horas por dia, e aí entra também causa de insônia, uma série de outras coisas também que dificulta a gente a ter, né? Por isso que hoje tem vindo a questão das meditações, o mindfulness, que é uma nova forma também de deixar a cabeça mais tranquila, a yoga, enfim, uma série de atividades aí que contribuem para a gente acalmar a nossa mente, desacelerar um pouquinho, e a gente muitas vezes... Só isso já resolve essa tua questão de memória. Memória, sim, se você tiver que ter Alzheimer, infelizmente você vai ter, a gente não tem grandes medicamentos nem nada muito específico. Porém, aquilo que eu te falei, hoje os trabalhos recentes mostram que qualidade de vida previne até 30% dos casos de demência por Alzheimer, tá? Então, qualidade de vida. E a gente tem que trabalhar em tudo. Exercício físico, alimentação. Entra aí a hereditariedade, não? Não. Os casos de Alzheimer hereditário, eles são normalmente aqueles casos de Alzheimer precoce, quando as pessoas têm aos 50 anos, por exemplo. Né? Eu não sei se todo mundo assistiu aquele filme ou leu o livro Para Sempre Alice, né? Aquele filme mostra um pouco do que é um Alzheimer hereditário, mas a maioria dos casos é pelo envelhecimento. O fator de risco mais importante é envelhecer. E ele manda sinais ou não? Manda porque tu começa a perceber que tu tem esquecido pequenas coisas. A primeira coisa do Alzheimer são os pequenos esquecimentos. E tá? Esses esquecimentos... Está acontecendo coletivo, não? Não, eu acredito que não seja em razão disso. Os esquecimentos que tu fala que seriam esquecimentos coletivos é pelo estilo de vida que a gente está levando. Porque todo mundo... Todo mundo é a mesma coisa. É muito estresse, é demais. E as pessoas não estão parando. Elas não seguem não parando. E seguem nesse ritmo enlouquecedor, envelhecendo e achando que a cabeça vai te acompanhar mesmo com 80 anos, 70 anos. Infelizmente, o corpo não acompanha. Então, assim, manter mente ativa, super importante. Hoje, uma coisa que eu vou te dizer que é bem importante a gente comentar para a prevenção de Alzheimer, perda de audição. Hoje, nos trabalhos mais recentes, perda auditiva é um dos principais causadores de perda de memória.
Então, começou a perder. Ah, não estou ouvindo bem. Ah, mas então... Vou botar o prestar aparelhinho. atenção também que não é... Ah, você não ouvir... Perda de Pode audição. te levar, tá? Pode te levar. Não é a questão da memória seletiva. Não, porque tem gente que diz, não. não, eu não sou surdo, eu tenho memória seletiva, eu só ouço o que eu quero. Isso. Não, se liga, né? Existem algumas pessoas que sim, mas... Então, olha aí, a nossa clínica comunicação tá Exato, aí para aí, isso. olha ali, ó, a Lubra Mate, querida. Isso querida, aí. beijos, aliás. Logo Beijos ela para vem minha aqui amiguinha de também. infância. Então, na clínica de comunicação a gente faz a tal da audiometria. Isto, de quanto em exato. quanto tempo que é legal a gente você fazer, tem que então? fazer depois que você começa a envelhecer, há uma perda normal de audição. Isso é natural do envelhecimento. Ok. A gente diz que é uma perda fisiológica da audição. Quando que tem que prestar Mas atenção? quando você começa a perceber que as pessoas conversam contigo, você começa a ter dificuldade de ouvir sons. E mesmo assim, ó, depois de 60 não custa fazer uma avaliaçãozinha, uma audiometria, né, uma imitanciometria, enfim, uma avaliação para você ver se você está com perda. Porque a perda a gente pode também prevenir, e o uso do aparelho auditivo, por mais que as pessoas não gostem, ele é preventivo, tá? Tu quer me dizer então que se eu tiver uma perda auditiva e isso vai me levar a ter Alzheimer, é isso? Não necessariamente. É um fator de risco. É um fator de risco. Okay. Bem importante. Então eu poderei ter, se eu usar um aparelho auditivo, vou lá na clínica comunicação, faço minha audiometria. Tu tem que colocar para recuperar que tu está perdendo o assunto, perdendo a sua foca, perdendo você não socializa mais porque você não quer usar. Está no ambiente de gente. Chega de sentir vergonha. Você vai usar teu aparelho, isso pode estabilizar a perda auditiva ou inclusive melhorar. Por quê? Porque o aparelho serve de estímulo para as tuas células auditivas. Então ele vai começar a estimular o teu cérebro a ouvir melhor. Tu entende? Então pode estagnar o Alzheimer? Isso pode não estagnar o Alzheimer. É um fator de risco a menos. Agora assim, ó, tu tá surdinha, tu fuma, tu bebe, tu não faz exercício, tu não dorme bem, você não tem uma dieta legal, tu tá com colesterol, tu tá com triglicerídeo. Tudo isso junto, tá? Vai provavelmente contribuir, né, para que tu desenvolva um quadro. Uma coisa importante, anos de estudo formal. Isso é protetor. Quanto mais tempo de estudo formal você tiver, mais protegido você fica também de desenvolver. Então, quanto menos estudo eu tive, maior risco de desenvolver também uma demência por Alzheimer. Então, assim, é uma doença multifatorial, Dete, com muitas características. Tanto que até hoje não conseguimos encontrar cura, né, para a doença. Juliano, tem o tipo do joga baralho, faz palavras cruzadas. Por exemplo, começa o banho tomando banho pela cabeça, começa a tomar o banho pelo pé. Aqui eu não sou gorda como estou parecendo ali, é verdade, né? Nem eu. Nem o Ju. São as câmeras, né? Então, o que o Rony fez hoje? Colocou o meu computador aqui. Eu estou insegura, porque eu saí do meu ritmo. Não é para esconder o gordo, é para... E só esse fato de eu ter trocado uma coisa de lugar já faz o meu cérebro dizer, opa, tô vivo. Porque você vai ter que pensar, onde é que está o computador? Como é que que mão eu coloco? Porque quando ele está sempre no mesmo lugar, é automático. Você não precisa pensar sobre isso, né? Tanto quando a gente diz para as vovós ou para as senhoras, faça um crochê, se a senhora sabe ainda, faça um tricô, borde. Mesmo que seja automático o crochê? Isso, não. Aí você tem que dizer, vá aprender um ponto novo. E aprender uma língua nova. Também, perfeito, isso é excelente. Não, me toca agora, vou para o inglês e o espanhol. Outra, bordar. Tu sabe bordar? Faz um ponto novo. Se for aquele que tu sempre fez há 40 anos... Não adianta fazer. Não, porque o teu cérebro não aprende nada de novo. Palavras cruzadas, quando tu chega no momento de tu fazer no automático. Pode parar também, Pode parar também. Porque não tem que trocar, vai comprando livrinhos mais difíceis, tá? Mas você tem... Isso tudo são... a gente chama de reabilitação cognitiva. Muitas vezes tem pessoas que começam realmente a ter um quadro de perda de memória realmente comprovado. A gente hoje pode fazer reabilitação cognitiva. Existem vários profissionais que trabalham com isso, né? E a pessoa começa a ter... Na comunicação, inclusive, tem. Perfeito. Você começa a recuperar algumas coisas. E isso prorroga um pouco a perda, né? Vai fazer você conseguir ficar mais tempo ativo mentalmente. Não que vai impedir você de evoluir para uma demência, mas ela vai ajudar você a manter suas atividades de vida diária preservadas por um pouquinho mais de tempo, né? Que bacana.
Eu tenho que falar, agora estava lá embaixo, que eu me esqueci. Eu tenho que falar de mais uma, não sei se é moda, se não é moda, porque as meninas, isso foi pauta das meninas querem saber. Creatina. Tomar, quando e como se tomar e com que frequência e o que ela vai me dar. Então, qual é o problema da porque creatina? Porque agora todo mundo toma creatina. Daí tu toma de um jeito, não pode, tem que não pode faltar nenhum dia, não, tu tem que tomar, enfim. A creatina é um suplemento, na verdade, né, que as pessoas utilizam muito para ganho de massa muscular. Qual é o problema da creatina? As pessoas muitas vezes esquecem que eu preciso aumentar a minha ingesta de água de forma bem intensa, bem significativa, para que ela possa fazer o efeito e ela não te dê lesão renal. Exato, porque as pessoas usam a creatina e seguem tomando a mesma quantidade de água. O que eu pego muito, às vezes no consultório, em consulta, que as pessoas vêm, jovens, por exemplo, com alteração de creatinina. Creatina que é uma coisa, creatinina é outra. Creatinina é um exame que a gente faz para ver a função renal. Muitas vezes vem a galera 20 e poucos anos, 30 anos, com alteração de creatinina, alteração de função renal. Aí eu pergunto, você está usando creatina? Sim, doutor, estou na academia usando creatina. E a ingesta de água? Ah, não sabia, tem que tomar mais? Eu disse sim, o dobro do que você toma normalmente. Né? Exato. Então aí eu peço que as pessoas que queiram usar, ok, mas elas precisam ter a orientação correta, senão elas vão causar algum malefício. Né? Os whey proteína. Então, a gente teve há pouco tempo no Brasil uma denúncia aí por parte da Anvisa bem grave de marcas de whey protein que estavam causando problemas sérios de saúde. Então assim, né, marcas de proteína que sejam conhecidas, a gente precisa tomar cuidado. E daí o whey tem que tomar? Precisa tomar? Depende. Se você tem uma boa... Por exemplo, no envelhecimento, sim, uma suplementação proteica é importante. Justamente por causa da perda de massa muscular. Com indicação. Com indicação. Tudo, Dete, tem que ser feito com muito cuidado. Sim. Tu entende? A gente não sabe... se não houver uma pesquisa, né, bem feita, enfim, o que estas coisas todas podem levar você a ter se você não tiver uma indicação adequada. Eu acho as pessoas às vezes um pouco inconsequentes, viu? Em busca às vezes de uma melhora, né, elas acabam fazendo coisas que elas daqui a pouco não sabem o que pode causar daqui 5 anos, 4 anos, 10 anos, enfim. Né? A gente tem tido aí casos, por exemplo, de retorno de câncer por parte de pessoas que tinham tumores e que começaram a fazer umas reposições, enfim. Eu sei que tudo isso que eu falo aqui é polêmico, tá? Vai gerar polêmica de repente, mas o que eu sempre digo assim, o nosso objetivo como profissional de saúde é que as pessoas tenham uma melhor qualidade possível dentro do que a ciência determina que é seguro para ser feito. Né? Se a gente tem segurança nisso, não tem problema nenhum. Né? A única coisa que a gente, como médico ou profissional de saúde, quer é causar nos nossos pacientes qualquer tipo de prejuízo. Né? Então, aquilo que se diz sempre, que é dito há enfim, há muitos anos, não se automedique. Então, hoje além do não se automedique, não se autossuplemente. Perfeito. Porque tem muita coisa. Vai na farmácia, um polivitamínico. Isso. Não sei o quê. Um chazinho. Eu já tive, por exemplo, um paciente que teve lesão hepática por excesso de chá. Os chás maravilhosos e litros de chá, né? Por dia. Tu sabe que eu tive... Deixa eu contar para vocês, gente. Depoimentos aí, olha aí. Depoimento. Mas é importante. Eu amava camomila. Uhum. Teve uma louca que me indicou uma dieta e eu tinha que tomar muita camomila porque desinflama, anti-inflamatório, vai eliminar a celulite, papapi, papapá. Tu acredita que eu tive uma overdose de camomila? Intoxicação, você pode fazer. Uma intoxicação, não tive. Perfeito. Uma intoxicação. E aí eu fui para o campo, eu e minha neta Maria Alice, colher as... Sim, a camomila. Colhei as camomilas, tudo lindo, maravilhoso. Maria, fiz foto. E coloquei, não para não colocar lá fora, para não pegar umidade e tal, eu coloquei em cima, tem uma mesa muito grande, muito grande. Coloquei num canto daquela mesa, no paninho branco, para ela secar. Mas uma montanha de camomila. E aí,
Daqui a pouco, dor de cabeça. Todo dia, dor de cabeça, todo dia. Tomando chá e dor de cabeça todo dia. Chá de camomila, tomava uns litros. Isso. E chá de camomila e aquilo dor de cabeça. Um dia eu passei assim... Sim, todo dia passava. Mas naquele dia, parece que veio uma lufada de vento, assim. E veio aquele cheiro. Gente, eu quase tive um troço. Eu digo, é isso aqui que tu tá te me deu dando. conta, exato. Porque o chá, ele tem princípios ativos, né? Ele tem chás. Tirei toda aquela camomila que todo mundo achava lindo esperando secar. Uma amiga queria um montinho, outra. Joguei tudo fora, porque aquilo foi... E não tomei mais chá. Se foi minha dor de cabeça. Perfeito. E eu não consigo mais tomar chá. O chá tem que tomar que nem medicamento, né? Uma xicrinha 2 vezes ao dia, uma dose pequena, porque você pode exagerar na hora de fazer o chá e colocar um monte de camomila. E isso é tóxico, né? Forte. É tóxico. O teu fígado vai ter que eliminar isso do teu corpo também. O pessoal do interior gosta muito de misturar, né? E eles tomam como se aquilo fosse água. Não é como água. Isso, não. A água da chaleira intoxica. Então, tudo que é demais, tudo que Dizia o Vespasiano, tudo que é demais faz mal. Exato. Inclusive água. Isso, exato. Teve agora uma menina que foi intoxicada aí ela bebeu, teve um excesso de ingestão de água e fez um transtorno ali, enfim, e acabou indo para o hospital por excesso de água. Então, todo radicalismo, todo esse radicalismo, todo esse exagero em qualquer coisa não faz bem. A gente sempre tem que ter bom senso. Bom. Agora vamos lá para as perguntas. Teve uma amiga que disse assim, Dete, uma que perguntou assim, vou ler como ela me escreveu. O Alzheimer só dá... Não vou falar porque as pessoas podem ficar chateadas. O Alzheimer só dá em quem tem um caso na família. Acho que eu já perguntei isso, né? Não. Te perguntei pode isso. dar em qualquer pessoa, não. Existe qual vacina, por exemplo, que eu, Dete, já idosa, ou os idosos podem fazer? Ou tem que fazer? O que tu me diz? Todas que o Ministério da Saúde indica, né? A gente tem tido umas polêmicas recentes com relação a vacinas, eu nem vou entrar nesse mérito, né? Que não tem porquê. Tem mais coisa mais importante para falar, porque isso aí todo mundo é professor de Deus agora. Isso, todo mundo né? Bem isso, Dete. Mas as vacinas todas que são indicadas pelo Ministério da Saúde dentro de um plano para os pacientes acima de 60 anos, elas têm que ser feitas. Então, vacina da gripe, agora, inclusive, a gente está no meio de uma campanha, né? Eu também já levei o pai e a mãe, fizemos, eu fiz, enfim, a gente precisa fazer. Vacina de pneumonia para os idosos, né? Pneumo 13, pneumo 23, são vacinas super importantes. Tinha, então as minhas estão todas em dia. Você tem que refazer tétano de 10 em 10 anos, né? As vacinas da Covid, a gente precisa fazer. Sim. Enfim, aquilo que o Ministério da Saúde, essas são as principais. Eu tive 3 Covids e fiz... Não, mentira. Tive 2 Covids e tive 3 vacinas. Na minha cabeça, loira, teoricamente, eu tive 5 Covid. Precisa eu fazer ainda a vacina? Não, na verdade, agora, assim, você tendo feito 3 doses de vacina, a princípio, teoricamente, a gente já tem uma certa proteção. E tanto que o Ministério nem está insistindo muito de que a gente fique refazendo, fazendo reforço. Pelo menos não tem nada ainda só definido. Gripe, que eu acho que é bacana, né? A gripe, sim, isso já é uma coisa, né, Dete, definida. Herpes zoster é uma vacina importante para idosos, tá? O herpes zoster, quem já teve? Faça também. Depois de 1 ano que você teve o herpes zoster, você tem que fazer. Há uns 30 anos, levei um susto. Eu estava benzendo de cobreiro, não sabia o que você era. tem que fazer. Doutor Duvar lá de depois dos 50... Tu quer eu ter benzo também? Isso aí. 50 anos, depois dos 50 anos, a gente tem que fazer o herpes zoster. Porque a gente fica mais suscetível. Isso, né? o herpes zoster. E o herpes zoster é uma doença que incomoda, judia, né? tá? Incomoda, judia, e ela pode levar a complicações graves. Então, é o vírusinho da varicela que a gente pegou lá na infância e que acorda, né? Vou usar esse termo, depois que a gente envelhece. Juliano, agora só um particular. Na época do talvez tu não tenha tido varicela. Sim, a minha mãe me disse que me levava em cima de um travesseiro porque não tinha onde me pegar. De então, tanta lesão, sim. Então ele fica lá, ele fica incubadinho, escondidinho. E se tu tiver qualquer situação de saúde... Então, se eu posso ter de novo? Sim, várias vezes. Você vai, por exemplo, te deu um problema... Só dá uma vez. A varicela, sim, mas o vírus fica lá. Porque se você tiver qualquer situação de imunidade, né, de perda de imunidade, de defesa corporal, enfim, ele se manifesta. E ele pode te dar complicações sérias. Inclusive, ele pode deixar uma dor refratária, que a gente chama, por 1 ano, 1 ano e meio, 2, e às vezes dor intensa. Bem conhecida, que ela sofre muito. Eu sei. Sabe, né? Ela sofre muito com a dor. Com essa recidiva de dor, né? Isso ela está fazendo, enfim, tadinha. Mas enfim. Juliano, tem agora mais
tu falaste muito do exercício físico, mas esse educador físico, ele frisa muito que a força das pernas vai te deixar, que é para a gente fazer exercício muito com as pernas, manter as pernas fortalecidas, porque a força das pernas vai te deixar distante do Alzheimer. Eu interpretaria da seguinte forma, a força das pernas, na verdade, é exercício físico. Né? Então, você ter pernas fortes te permite manter a tua independência, porque você consegue caminhar, você consegue fazer as tuas coisas sozinho, né? Mantém a tua funcionalidade, porque eu consigo... O bom de envelhecer é isso, né, Dete? Se você ficar independente e funcional. Uhum. Agora, eu tenho que ir para cadeira de rodas, eu precisar dos outros, aí eu particularmente sempre digo, deu, né? Se não houver o que fazer, tá bom, vamos lá, vamos descansar, deu. Mas o grande detalhe que ele fala das pernas, claro, eu interpreto assim de uma maneira mais ampla, que é o exercício físico como um todo. Manter corpo ativo, manter flexibilidade, manter musculatura, né? E a gente, por exemplo, pernas, o leg press, que é um tipo de exercício da musculação, excelente para manter a perna forte. Sim. E às vezes o pessoal diz, mas é vovozinho, não pode fazer força. Se não há nenhuma contraindicação, faz força sim. Bicicleta, musculação, caminhada, enfim, não há nenhuma contraindicação se você estiver bem de saúde, né? Miga, agora essa pergunta, essa é a resposta para ti. A ingestão de vinho na terceira idade é indicada? E qual é a importância dessa ingesta de vinho para a saúde? Então, essa é uma pergunta bem polêmica, porque a gente sempre ouviu que o vinho fazia bem em baixas doses, porque tem substâncias antioxidantes, enfim. Mas tem trabalhozinhos bem recentes aí, até estava lendo há pouco tempo, trabalhos científicos assim, bem feitos, né, publicados em revista de científica respeitada no mundo inteiro, enfim, dizendo que qualquer dose de álcool é maléfica para a saúde. Então cai um pouco por terra essa história de que o álcool tem um certo fator protetor, que o vinho é protetor, enfim, é polêmica, né? E aí a gente faz assim, né? Se você sempre tomou uma taça de vinho por dia, não tem por que parar. Não tem contraindicação. O problema são, de novo, os excessos, né? As pessoas que tomam demais, que bebem demais, é óbvio que isso não faz bem para a saúde. Porque um velho que toma um vinho é bom, agora um velho bêbado é muito ruim. É isso aí. Mulheres, parece que as mulheres têm um impacto da bebida alcoólica mais grave do que os homens. Então, hoje a gente tem pego mulheres aí bebendo, né, de pau a pau com os guris. Eu estou apavorada nesse sentido, que um educador físico também, numa academia que eu fui, ele me disse, olha, eu estou apavorado com a quantidade de bebida que as meninas e mulheres jovens estão bebendo. Perfeito. Estão deixando os meninos para trás. No chinelo. Eu fico pensando, será que essa pandemia, tu falaste aí que veio muita coisa, né? Que as pessoas estão com uma saúde mental meio que prejudicada. Será que o medo de morrer que a gente teve, Juliano, pode trazer uma necessidade de você fazer tudo isso, agora? Você quer aproveitar a vida. Perfeito. E eu vou morrer. Pode. Quer dizer, tu tem que saber que não é sobre o vírus que tu vai morrer, sim, né, no caso. Mas aí toda essa loucura de aproveitar a vida pode te fazer morrer por outras causas também, né? Claro que as pessoas ficaram muito tempo presas dentro de casa e elas querem viver, e eu acho que isso é muito bacana. Mas de pessoa para pessoa, porque isso. Eu e tu, por exemplo, a gente não saiu feito louco. Nem teria condição, né? Mas, né, Dete, assim, os tempos áureos já foram. Isso, exato. Eu já tô lá faz bastante tempo. Já tá vindo pra pantufa, mas bem tranquilo. Tu sabe que a mudança comportamental da mulher também tem trazido reflexões. A mulher mudou muito, né? A mulher mudou muito no seu comportamento. E não que seja ruim, muito pelo contrário. Eu vou te dizer uma Só coisa. Que expõe a mulher a riscos e coisas que antes ela não tinha. Né? Eu vou te dizer uma coisa, que é um outro assunto que eu vou trazer num outro dia. Mas eu viajei agora e estive num local que não dá, para minha cabeça não serve, eu não deveria ter ido, e eu vi as mulheres se expondo de uma forma, Juliana, que eu pensei assim, ó, a mulher dificilmente vai ocupar o seu lugar de direito, porque outras mulheres fazem com que aquela mulher que é competente, que é forte, que é valente, ela tenha que provar todo dia, e não é por causa do Juliano, do Rony, do fulano, do ciclano,
É por causa da de outra outras mulheres. Perfeito. Não é? Perfeito. É muito louco É muita isso. pressão sobre a mulher, né? Porque antes era a pressão de ser boa dona de casa e boa mãe. Hoje é a dona de casa, é a De boa tudo, mãe, né? é a boa profissional, enfim, bonitona, né? gostosona. Você é bonita, exatamente. Você tem Não é? muita pressão. E isso pode levar a uma alteração de saúde mental, sim, com certeza. Sim, como E é a que tu vai bebida, administrar e a tudo bebida isso? pode ser vai uma te levar fuga. pra uma A bebida fuga. pode ser uma fuga daqui a pouco também, né? Claro, Exatamente. sem dúvida. Ó, eu vou... Quase que eu digo o nome dela. Eu vou falar exatamente como ela me disse aqui, tá? Ela disse assim pra mim, eu ia fazer a pergunta, mas vai que essa louca leia. E eu vou ler. Por que que a perereca fica murcha? Isso é uma boa pergunta, excelente. É bom a gente falar, Não porque é? tem formas Quantas hoje, né? mulheres Claro. estão... Não adianta rir, Rony. Não é só a perereca que fica murcha. Você sabe. Mas é uma boa O que pergunta. fazer com essa transformação física? Porque Exato. judia a mulher. Claro, eu não sei o que não. acontece na cabeça do homem. Mas a mulher é judiado quando tu vê que tu tá se decompondo. Né? Tu tá, não sei, uma transformação muito ruim. Não, né? sim, e a falta hormonal, depois da menopausa, faz a vagina secar, faz a lubrificação desaparecer, faz a vagina murchar, sim. Que é a parte externa, isso, tá, Exato. gente, que ela tá falando. A gente está falando da vulva, vamos falar os termos corretos, né? Os lábios, a vulva, enfim. Então, isso acontece. É a parte mais estética, na verdade, né? Da aparência da vulva. E isso acontece pelo envelhecimento, sim, acontece. E aí, claro, a reposição hormonal bem indicada pode auxiliar, mas hoje existem outros recursos, né? Por exemplo, a ninfoplastia. Você fazer uma cirurgia para voltar a ter, sim, a cirurgia de lábios vaginais. Pra que serve a ninfoplastia? Você vai voltar a ter uma vagina pepequinha de menina. jovem, exatamente, uma vagina jovem. Mas tu imagina velha, os peitos caídos, cheio de celulite, com a pepeca nova. Aí vai do gosto do freguês, né? Mas você tem todos esses recursos, sim. Tem laser para vagina, tem uma série de coisas. Sabe o que é? Que o problema é que daí eu acho que acontece assim. Você arruma o peito, ok? Daí tu olha, pepeca murcha. Daí você arruma a pepeca. Daí a barriga não tá certa. Isso. Daí você vem pra barriga. Sim. Daí o braço, daí a cara não tá. Não é um aí você círculo começa, vicioso? sim, você começa a correr o risco. A velha é boa saúde mental. Isso aí, tu começa a ter transtorno. Muitas vezes tem pessoas que estão, tanto que a gente vê na rua, né? Às vezes me chama muita atenção. Os horrores que as pessoas estão fazendo no rosto, então, principalmente, né? As pessoas, elas estão iguais, né? Todas idênticas, com a mesma boca, mesmo rosto mesmo. E me assusta bastante isso, porque isso pode se tornar um transtorno, né? As meninas disseram assim, daí tu não quer colocar silicone. Não, não quero. Porque eu me imagino no caixão morta, toda murcha com os peitos de pé. Vai cremar, que daí ninguém te vê. Ninguém te ver. Cremada. Ninguém vai me pôr no caixão, nem morta, literalmente. Eu vou ser cremada e ó. Perfeito. E joga eu não tenho amarras, né? Isso. Então até eu morto tenho que estar livre. Pro mundo, exato. O que dá para fazer então? Desculpa, meninas. Hoje tem laser, você tem aplicação de laser, cirurgias plásticas de vagina, você tem cirurgia dos lábios, enfim, você pode fazer uma série de coisas para ter uma vagina jovem de novo, enfim, né? Vou voltar a ser uma especialista aqui para voltar a ser virgem. Voltar a ser virgem, inclusive, sim. Com qualquer idade. Sim. Hoje a medicina tem recursos 1000 aí para trazer, né? Assim como tem pro pênis do homem também, enfim. Sim, também uma outra pauta. Meninas, sim, porque os meninos também, não adianta rir. Olha a cara dele de interessado. Os homens também. Ela me disse, a outra me disse assim aqui, ó. Onde é que tá? Deixa eu achar. Quer ver? A pepeca murcha. Vou dizer os seios para não ficar tão agressivo. Os seios caem. A orelha e o nariz crescem. Perfeito. Como que isso não vai afetar a saúde mental? Foi o que ela falou. Perfeito. A minha pergunta. Sim, a cartilagem vai continuar crescendo. Depois de morto, por exemplo, quando fazia medicina, a gente tinha cadáveres ainda, né? A unha cresce, os pelos crescem. Depois de morto, a cartilagem continua? Continua. Mas que coisa. Então você é natural. Por isso que eu digo, Dete, hoje que eu acho que é a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui no teu programa. Vamos procurar envelhecer de forma saudável, principalmente aceitando que a velhice é uma fase da vida.
Ser velho não é doença, entendeu? Ser velho é um momento do desenvolvimento do ser humano, do qual estas coisas que a gente está rindo aqui, né? Elas fazem parte. Então, assim, a gente pode melhorar algumas coisas, mas a gente precisa tomar o cuidado de que daqui a pouco a gente não queira aceitar a velhice. E ela vem, independente de que por fora eu esteja lindo por ter feito 250 procedimentos, eu continuo sendo velho. E a minha biologia é velha e não existe nada que impeça isso. Então, envelhecer com dignidade, com bom senso, eu acho que é uma grande lição que a gente tem que ter. Tem coisas boas na velhice, né? Quem me diz, a melhor idade. Não é a melhor idade. Todas as idades, não é. Melhor idade, quem inventou essa frase, eu falo muito para ele, foi o João Rodrigues. A melhor idade quem inventou foi ele. Mas tu sabe que, na verdade, assim, tem coisas boas, a maturidade. Tudo na vida tu te adapta. Tu sai da adolescência, tu sai da pré, vai pra fase adulta, então sempre adaptações. Perfeito. Não tem como eu voltar lá atrás. Para não ser velho, você tem que morrer jovem. Né? E ninguém quer. Velha. Eu prefiro ser velho e aceitar as minhas limitações, aceitar as coisas, porque eu acho que isso é mais saudável do que ficar eternamente lutando contra uma coisa que é inexorável, que não vai mudar. E a gente sente quando você... a gente teve com um amigo agora nessa folga e ele me disse, gente, hoje eu me senti um velho porque a onda me deu Te perdeu o equilíbrio e tu caiu. E ele tentava segurar o óculos. E não tinha. O calção, o óculos e o boné. E ele daí eu me senti um velho ridículo. E é real, mas assim, o bacana é você curtir cada idade. Né? Agora tu tá falando das estéticas íntimas, eu fiquei pensando, então, além das caras, das bocas, as mulheres tem vão ficar outras com as pepecas iguais? Tem beiço lá também, viu? Falando pra ti, tudo igual. Tudo igual. Eu acho que fazer não é problema. Não, a gente, também não acho. Uma coisa ou outra, né? Todo mundo ri, sim. Todo mundo isso é sinal de autoestima, tu te manter razoavelmente bem. Eu acho que tem que fazer. Tem que, eu concordo. Por isso que eu te falei, porque daí, se você não estiver bem, você vai correr o risco de agora eu vou fazer a ponta do dedo, agora eu vou fazer a ponta do nariz. Isso. Você tem que fazer aquilo que te incomoda. Se tudo te incomoda, faz tudo. Né? Ou vai no psiquiatra porque tem alguma coisa errada também, né? E que mais barato, talvez. Eu também, porque tudo te incomodar. Tudo te incomodar. Alguma coisa não tá certa, né? Coisa às vezes você precisa de um bom psiquiatra para começar a olhar para dentro de você e tentar entender o porquê que tu tá tão insatisfeito assim com aquilo que você é, né? E eu sempre digo isso. Um botox lá, enfim, um creme, né? Não tem problema nenhum a gente se sentir melhor. Agora, o exagero que a gente vem assistindo aí a algo que não está bem na cabeça, né? Que não está certo, né? Até porque, meninas e meninos, conscientizem. A única coisa que sobe depois de uma determinada idade é a gengiva. Mas hoje em dia até isso aí a gente conserta, né? Baixa hoje tem tudo. É impressionante, né? Cuidado com esse tudo. Tá? Hoje tem tudo. Cuidado com esse tudo. Aí. Eu acho que eu fiz todas as perguntas das meninas, as minhas também. Juliano, assim, um prazer enorme você estar aqui comigo. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Sabe que vai ser o primeiro de uma série. Que bom. Porque a gente vai ter que dar sequência a isso. Hoje a gente, claro, deu uma pincelada, daqui a pouco a gente já tem que fazer um para os meninos. Perfeito. Né? É um prazer, meu Deus, estou à disposição sempre. Eu agradeço. Acho que a gente pode fazer um maior, trazer um psiquiatra junto. Outros profissionais para fazer uma discussão. Excelente. Eu acho que é importante. Excelente. Mas eu acho que a gente deu um bom start. Meninas, se vocês tiverem dúvida, depois manda as perguntas para mim, eu passo o contato do Juliano e ele resolve para vocês. Então, assim, a gente riu, a gente brincou, mas o seu corpo é seu. Faça o que você quiser, mas a sua cabeça também é sua. E é ela que vai governar você e o teu corpo. Isso, né? Precisa estar bem também, né? Bem também. Porque aí o teu corpo também vai estar legal. E obviamente que tem dias que a gente tá normal, saco, né? Normal. Um caco. E tem dias que a gente tá poderoso, maravilhoso. Essa coisa de se sentir feliz o tempo todo, isso não existe, também né? Não existe, né? Não. Me deixe. Isso aí. Me deixe. Tem o diazinho da depressão, todo mundo tem, né? Ju, obrigada. Perfeito, obrigado você. Não para nunca, né? Isso aí, eu Beijo e tu. grande e logo a gente volta. Ok, sucesso pra ti, tá bom? Muito obrigado, querido, tá? Obrigada. Beijo grande, vocês até, quarta-feira tem episódio novo. Esperamos vocês.